Olá, alunos! Sejam bem-vindos à disciplina Método de Prevenção e Controle de Perdas, a última disciplina do módulo de Risco e Emergência. Essa disciplina é composta por 3 unidades. Hoje, você verá a unidade 1, a videoaula da unidade 1, cujo objetivo é apresentar os conceitos básicos para a prevenção e identificar os custos relacionados ao acidente de trabalho. Então, você sabe o que é prevenção e controle de perdas em segurança do trabalho? Então, é o que a gente vai ver agora. Prevenção, segundo a NR1, é um conjunto de disposições ou medidas tomadas ou previstas em todas as fases da atividade da organização, visando evitar, eliminar, minimizar ou controlar os riscos ocupacionais. E o controle de perdas nada mais é de um conjunto de medidas e estratégias que visam minimizar ou eliminar os riscos de acidentes e doenças ocupacionais no ambiente de trabalho e reduzir os riscos decorrentes desses eventos. O controle de perdas envolve o gerenciamento de riscos ocupacionais, o GRO, a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, implementação de medidas de segurança, promoção da saúde e bem-estar no trabalho, análise de incidentes e acidentes ocorridos para identificar os pontos fracos e propor melhorias. O controle de perdas também inclui inspeções de segurança, treinamento de funcionários, os equipamentos de proteção coletiva, os conhecidos EPC, os equipamentos de proteção individual, o IPI, manutenção preventiva de máquinas e equipamentos, também inclui avaliação periódica dos programas de segurança do trabalho e as políticas de segurança e saúde ocupacional da empresa. Bem, agora nós vamos ver alguns conceitos básicos para a prevenção. Vamos ver primeiramente o que é perigo e o que é risco. A NR1 define perigo como uma fonte com potencial de causar lesões ou agravos à saúde, elemento que isoladamente ou em combinação com outros tem um potencial intrínseco de dar origem a lesões ou agravos à saúde. Ou seja, é uma situação ou combinação de risco com probabilidade de causar lesão ou dano à saúde das pessoas por ausência de medidas de controle. Já risco, a NR1 define como uma combinação da probabilidade de ocorrer lesão ou agravo à saúde causados por um evento perigoso, exposição a agente nocivo ou exigência da atividade de trabalho e da severidade dessa lesão ou agravo à saúde. Ou seja, é a avaliação do perigo associada à probabilidade de ocorrência de um acidente ou doença. Ou seja, durante toda a nossa vida, estamos expostos a fatores de risco em diversas situações, como vamos ver agora nas imagens. Você observa nessas imagens desses slides situações em que o trabalhador está exposto ao perigo e aos seus riscos. A primeira imagem mostra um trabalhador exercendo uma atividade a 2 metros de altura. Então, ele está numa situação de perigo, com risco de fratura ou morte. Na segunda figura, você vê um trabalhador exposto a um ambiente quente, contato com fogo, né? Está em perigo, com risco de queimadura. Já a imagem 3, o trabalhador que exerce sua atividade em um tanque de combustível, em um parque de tanque de combustível, está exposto também ao perigo e ao risco de explosão. Então, você pode perceber que há uma relação entre perigo e risco. Risco está relacionado à exposição ao perigo. Primeiro surge o perigo, para em seguida, em havendo exposição, surge o risco. Então, agora a gente vai ver os conceitos de acidente e incidente. A lei que define acidente de trabalho é a Lei 8.213,
de 1991, em seu artigo 19. Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Essa é uma definição de um acidente típico. Essa mesma lei equipara-se acidente de trabalho à doença profissional e à doença do trabalho. Então, a doença profissional é entendida como a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Já a doença do trabalho é entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante na relação mencionada no inciso 1. Então, nessas imagens agora você vê exemplos de doença profissional e doença do trabalho. O trabalhador que exerce seu trabalho em um escritório está sujeito a ter a LER, que é lesão por esforço repetitivo, devido ao constante uso do teclado do computador. Então, eles têm uma doença profissional. Já a segunda e terceira imagem, você vê um ambiente de trabalho na construção civil. Então, os trabalhadores da construção civil estão sujeitos à doença do trabalho, porque estão expostos a ruídos intensos, podendo provocar perda da audição, e podendo também provocar câncer de pele devido à exposição constante ao sol. Bem, vimos o que é o conceito de acidente, vamos ver agora o conceito de incidente crítico ou quase acidente. Então, um incidente crítico ou quase acidente é um evento não previsto que tinha potencial de gerar acidente. É a ocorrência com potencial de causar dano a alguém ou alguma coisa, mas que nenhum dano visível ou mensurável ocasionou. Ou seja, é um evento que ocorre no ambiente de trabalho e que tem o potencial de causar danos significativos ou segurança do trabalhador, mas que não resulta em lesão, doença ou danos materiais. Veja agora alguns exemplos de quase acidente, O trabalhador caminhando em uma área desorganizada pode estar sujeito a um quase acidente. Um trabalhador que está trabalhando em uma vala, cuja superfície está com material exposto, podendo cair sobre ele, é um quase acidente. Então, esses incidentes são importantes indicadores de risco no ambiente de trabalho, pois apontam para falhas nos sistemas de segurança ou em procedimentos de trabalho que podem levar a acidentes reais se não forem corrigidos. Bom, vamos agora ver o conceito prevencionista de acidente. Então, o conceito prevencionista diz o quê? Que a toda ocorrência estranha ao andamento do trabalho e não programada, da qual pode resultar danos físicos, funcionais ou morte ao trabalhador e danos materiais e econômicos à empresa. Ou seja, considera acidente de trabalho uma ocorrência não programada, inesperada ou não, que interrompe ou interfere no processo normal de uma atividade, ocasionando perda de tempo útil, lesões nos trabalhadores ou danos materiais. Bom, os acidentes também podem ser classificados em acidente patrimonial, acidente ambiental, acidente operacional e acidente financeiro. Então, vamos ver cada um desses acidentes.
Acidente patrimonial é aquele acidente que causa algum dano material, perda de um equipamento, por exemplo. Acidente ambiental é todo acidente que causa algum impacto ao meio ambiente, como, por exemplo, escapamento de gás de uma indústria. Acidente ocupacional é todo acidente que tem o poder, é todo acidente que tem ou pode ter impacto na produção, por exemplo, a paralisação de um equipamento. E acidente financeiro é aquele que causa impacto nas finanças de uma instituição. Geralmente está atrelado ao acidente patrimonial e ocupacional. Bom, essa imagem você tem como um exemplo desses tipos de acidentes que acabamos de ver, né? Essa é uma imagem de um acidente acontecido na plataforma P36, na Bacia de Campos, em 2001, no Rio de Janeiro. Aconteceu de 15 a 18 de março de 2001. Morreram 11 pessoas, né? Foram 1.500 toneladas de óleo, né, a bordo, foram perdidos. A empresa responsável foi a Petrobras e as causas foram erro na manutenção e falha dos procedimentos operacionais, que gerou uma multa substancial. Então, esse tipo de acidente aqui é um exemplo dos acidentes que nós comentamos anteriormente. Bom, a gente viu os conceitos de acidente e incidente, agora vamos ver o que causa esse acidente. Quais são as causas desse acidente? A ocorrência de um acidente de trabalho é provocada não por uma única causa, mas sim por uma diversidade de causas, previstas ou não. Tais causas podem ocorrer de forma isolada ou acontecer ao mesmo tempo e variam em razão dos seguintes fatores: o tipo de tarefa a ser executada, o ambiente de trabalho, o tipo de mão de obra, o compromisso da empresa com a prevenção de acidentes, existência ou não de normas de segurança na empresa, existência ou não de treinamento de funcionários. As causas de acidente também podem ser classificadas em condições inseguras, que nada mais são que falhas físicas que comprometem a segurança do trabalhador. Em outras palavras, as falhas, defeitos, irregularidades técnicas, carência de dispositivo de segurança e outros que põem em risco a integridade física e ou a saúde das pessoas e a própria segurança das instalações e dos equipamentos. Vejo nas imagens aqui abaixo algumas situações, né, de condições inseguras no ambiente de trabalho. A abertura no piso sem a proteção adequada, um painel elétrico energizado e totalmente aberto, né? A passagem sobre uma vala feita com um pedaço de tábua muito curta. Então, são condições inseguras em um ambiente de trabalho. As causas de acidente também podem ser classificadas como um ato inseguro. Então, o termo ato seguro é comumente usado para descrever um comportamento humano que pode colocar a si mesmo ou a outros em risco de lesão ou acidente. As figuras aqui mostram situações de atos inseguros, como os trabalhadores trabalhando em andaimes sem a utilização de EPI, EPC, o trabalhador conversando ao celular e usando o EPI de maneira incorreta, né? O uso inadequado de um equipamento são situações que a gente encontra, né, representando atos inseguros. E, além disso, nós temos o fator pessoal de insegurança. São fatores próprios das características físicas e psicológicas de cada um, como a tensão, estresse, insegurança, condições sociais, econômicas e financeiras. Vejo que nas imagens aqui apresentadas mostram algumas situações, né? Situação de estresse, cansaço ou tensão provocada pela grande carga de trabalho, dependência química, excesso de confiança do trabalhador, né? Isso são fator pessoal de insegurança. Bom,
terminamos a fase de conceitos, né? Vamos agora ver e entender um pouquinho sobre os custos das doenças e de acidente de trabalho. Os custos de doença e acidente de trabalho sabemos que são elevados, representam 4% do PIB global por ano. No Brasil, gasta-se aproximadamente 300 bilhões, considerando o PIB de 2020. Os custos dos acidentes, os custos das doenças e acidentes de trabalho envolvem empresa, trabalhadores, a sociedade em geral. Afetam a qualidade de vida do trabalhador e a economia nacional. Os custos das doenças e de acidentes de trabalho já eram objeto de estudo do engenheiro Henrich na década de 30. Ele classificou os custos em 2 grupos e representou isso através da famosa teoria do iceberg, como você vê aqui na figura. Então, ele classificou os custos em custos diretos e indiretos. Então, ao observar a figura, você vê que a parte visível do iceberg representa os custos não identificados. E a imagem permite verificar que o acidente de trabalho custa sempre mais à empresa do que o total das indenizações pagas ao acidentado. E ele também defendia que os custos indiretos seriam 4 vezes superior aos custos diretos. Bom, os custos diretos, também conhecidos como os custos segurados, são os gastos imediatos e diretos que resultam de um acidente, facilmente quantificáveis e podem ser avaliados de forma precisa. São representados pelas despesas médicas, odontológicas, hospitalares, farmacêuticas, cirurgia reparadora, auxílio acidente, despesas de reabilitação médica e ocupacional, seguro de acidente. Já os custos indiretos, também conhecidos como os custos não segurados, são aqueles que não estão diretamente relacionados ao tratamento médico do trabalhador ferido, mas que ainda assim afetam a empresa e a sociedade. Ou seja, são custos assumidos diretamente pela empresa. São representados pela perda de produtividade devido à interrupção do trabalho, atraso na entrega de produtos e serviços, reparação ou substituição de equipamentos danificados, multas e penalidades legais, efeitos negativos à imagem e à reputação da empresa e impacto ambiental. Bem, agora que você conheceu os custos ligados ao acidente do trabalho, é importante entender que as consequências de um acidente não se concentram apenas no acidentado, mas também são extensivas à empresa, à família, à sociedade, enfim, à nação. Então, um acidente, pode causar consequências para a família do trabalhador, deixando-a desamparada, O trabalhador tem sofrimento físico, tem a incapacidade para faltar ao trabalho, tem redução do seu salário. As consequências para a empresa são as mais diversas: dificuldades com as autoridades, má reputação da empresa, atraso na entrega de produtos, gasto com multas e indenizações, ressarcimento aos cofres públicos, dentre outros. E já as consequências para a sociedade, para a nação, são diversas: redução da população economicamente ativa, sobrecarga nos cofres públicos, pagamentos de benefícios, auxílios, aposentadorias e pensões e custos com perícias médicas. Então, aluno, chegamos ao fim dessa videoaula. Espero ter trazido um pequeno resumo dessa unidade. Peço que vocês deem continuidade aos estudos, lendo a unidade 1 do e-book. Muito obrigada, até a próxima videoaula.